Olá, dando sequência à nossa videoaula aí falando sobre acesso aleatório, a gente está dentro aqui do curso de comunicação de dados, do curso de engenharia de controle e automação, falando sobre a subcamada MEC e dentro dos protocolos de acesso aleatório a gente está falando agora sobre o CSMA CD. Né? A gente terminou no último vídeo falando sobre o CSMA CD, antes no primeiro a gente falou, esse é o terceiro vídeo, né? Do Aloha, do CSMA CD e nesse vídeo a gente vai falar sobre o CSMA-CA. Eita, que tanto de letrinha, né? Bom, qual que é o ponto do CSMA-CD? Ele requer uma capacidade de detectar colisão. A capacidade de detectar colisão está associada a um tempo de espera, 2 vezes o tempo de propagação. Só que se eu não consigo medir o tempo de propagação, como é que eu faço? Não tem como rodar o CSMA-CD. E aí surgiu o CSMA-CA, que vem de Collision Avoidance. Avoidance vem de evitar colisão. Quer dizer que ele garante que não tem colisão? Não, ele evita. Mas as colisões acontecem. Ele foi feito, o CA, ele foi feito principalmente aqui, para a rede sem fio. Um aspecto muito importante. CSMA-CA, logo rede sem fio, né? Então a gente pode fazer essa aproximação livre aqui, CD com fio, CA sem fio. Beleza? Por quê? Porque na comunicação sem fio é muito difícil de você definir o tempo de propagação, né? E aí como é que ele tenta evitar? Ele tenta evitar a colisão. Como? Ele cria um conceito de espaço interquadros, que ele chama de interframe space. Ok? Ele vai esperar um tempo entre os frames. Ele cria uma ideia de janela de contenção. Então, a gente vai falar aqui. O que é a janela de contenção? É um tempo que eu vou esperar até começar a transmitir. E ele usa de confirmação, como a gente tem no Aloha. Bom, basicamente, sumiu um slide que era... Aqui, eu criei esse slide. Então, a ideia é basicamente essa. Antes, então, pega o algoritmo lá do CSMA-CD. Detectei silêncio. O que ele faz? Ele espera aqui, o interframe space, que vai ser para cada tecnologia um tempo que ele vai esperar até iniciar a janela de contenção, que é uma característica parecida com o que a gente viu no Aloha. Qual que é a ideia? Eu espero um tempo aleatório, ok? Que vai crescer exponencialmente, ou seja, se der errado, na próxima eu vou escolher um tempo maior, e maior, e maior, e maior. Então, vamos supor, eu quero transmitir, vou lá, silêncio, beleza, eu vou esperar um interframe space, e vou sortear aí um número vou escolher uma janela de contenção, sei lá, vou esperar 3 slots, beleza, 1, 2, 3, não consegui, beleza, volta tudo de novo, reseta o algoritmo, espero o interframe e agora eu vou escolher em vez de 3, eu vou escolher 9. 9 slots. E assim vai. 81 e assim. E aí cada vez que não tiver sucesso, ele vai escolhendo um tempo cada vez maior. Basicamente essa seria a ideia. Então, se a gente fosse olhar num diagrama de tempo, né, na comunicação sem fio, esse interframe space aqui, no caso o diff, né, ele vem do DCF. Esse DCF aqui, ele significa... Me deu um branco. Peraí, ele significa ponto de função distribuída, né? Ah, lembrei. Esse DCF ele está associado à transmissão onde todas as estações têm o mesmo privilégio. E aí ele chama de função de coordenação distribuída, né?
Vou escrever aqui, não vai caber. Então, a ideia é, como todo mundo tem o mesmo privilégio de acesso, eu vou esperar esse tempo antes da transmissão, que é fixo. Que o DCF vem de função de coordenação distribuída. Então, eu vou esperar esse tempo. Uma vez que aí aqui, no caso, eu estou exemplificando. Aí, bom, depois, entre as transmissões, eu sempre espero um IFS, né, um interframe space pequeno, short interframe space, ou seja, eu vou esperar sempre um tempinho entre as transmissões dos meus frames para garantir que não vai haver colisão. Essa é a estrutura mínima lá do CSMA-CA. Só que o CSMA-CA, para evitar, por exemplo, que você tem um problema, vamos dizer assim, eu tenho a estação A, a B e a C. Só que o alcance da transmissão do A é essa, do B é essa, do B, o B consegue transmitir para os dois e o C só transmite aqui. Então, nesse caso, a gente tem o C, por exemplo, para o A, ele nunca vai chegar um sinal. Porém, o B fica ali no meio sentindo o sinal dos dois. Neste caso, pode ser que haja colisão e o A e o C não percebam. E o B nunca consiga transmitir. Então, para isso, o CSMA-CA ele traz uma ideia lá da comunicação serial, né? Que é a sinalização de request to send e clear to send. Então, por exemplo, eu mando um frame de controle solicitando transmissão para o B. O B responde, estou apto para transmitir. Só que quando ele responde, o C também vai perceber e lá o D distante também vai perceber. E com isso, ele informa que o B está ocupado. E o C, ao receber, opa, quer dizer que o B está falando que está pronto, tem alguém falando com o B, eu vou ficar quieto aqui. Aí todo mundo que escutar esse pacote e não for direcionado a ele inicia o NAV, que é um vetor de alocação que vai ser um tempo onde todas as estações vão ficar em silêncio para a transmissão entre duas acontecer. Aí o A vai esperar o interframe, né, o interframe curto aqui, e vai mandar os dados dela. E no final o B confirma e acabou essa transmissão. Então o CSMA-CA, para evitar, ele também usa a ideia de pacotes de controle. Não só o ACK, mas o Request to Send e o Clear to Send incorporados lá do comunicação serial RS. Ok? Então, esse aqui que é o algoritmo do CSMA. O CSMA, eu inicio aqui o dispositivo, né? Ele tem um número de tentativas máximo, ele inicia esse número e ele fica ali sensoriando, né, de forma persistente o canal. Está disponível o canal? Deu silêncio? Então ele vai esperar um interframe space. Ele sempre vai esperar isso. Ele pode ser um mais longo ou mais curto para cada frame, como a gente viu no diagrama anterior. E aí ele vai sortear um número e vai esperar esse slot de número. Vai mandar um request to send e esperar um timer para receber o clear to send. Ele recebeu o clear to send ou deu timeout e aí então daí ele faz o processo de backoff, né? Ele incrementa o número de tentativas e deu ruim, né? Se chegou o clear to send, aí ele vai esperar mais um interframe, no caso aqui, esse aqui seria aquele short interframe space, ok? Olha a letrinha bonita. Short interframe space, aqui seria o DC D e FS, beleza? E aí ele vai enviar e vai esperar o tempo para receber o ACK. Recebeu, sucesso. Não recebeu, faz o processo de backoff. Ok? Então, repara, na comunicação sem fio, a gente também tem muita aleatoriedade. É um meio muito hostil o ar, né? Então, toda vez que houver uma colisão, né, dispara o processo de backoff e incrementa o número de tentativas e pode ser que a estação não consiga naquela oportunidade de transmitir. Então você tem uma aleatoriedade se tiverem muitos dispositivos falando
tentando acessar o canal naquele meio. Então, por exemplo, para aplicações industriais isso passa a ser um problema. E aí como é que a gente pode resolver isso? Reduzindo o número de dispositivos para tentar minimizar ou achar um valor máximo adequado para a comunicação. Isso é um desafio, é um ponto de atenção para quem projeta rede industrial sem fio, né? O alto número de interferência causar atrasos no envio de informação, e aí as aplicações sensíveis a atrasos, como as aplicações industriais, podem sofrer problemas, né? Podem ter comportamentos inesperados. Ok? Na próxima aula a gente vai falar então dos protocolos de acesso controlado, que mitigam, vamos dizer assim, simplificam esse problema da aleatoriedade, porque nesse caso da aleatoriedade todas as estações têm o mesmo direito de fala. No acesso controlado, alguém vai ter que controlar. Então vamos conhecer esses protocolos na próxima aula. Até lá e um abraço.